Muito bem, como prometido, eis a revisão para a nossa prova. O nosso único assunto é o Simple Past, além, é claro, dos falsos cognatos, cuja lista vocês têm em mãos e vão revisar, tá ok? Nos nossos slides de hoje a gente vai ver o Simple Past nas suas diversas estruturas. Vamos começar especialmente com a estrutura base, que é sujeito mais o verbo no passado. Portanto, nos três exemplos que nós temos aqui, nós temos exatamente essa estrutura. We went to their house, she liked the party, you bought a nice shirt. Nos três exemplos nós temos sempre o sujeito mais o verbo no passado. We went, então temos o sujeito we mais o verbo to go no passado went. She liked, mesma história, né? A gente tem o sujeito she mais o verbo to like no passado. Liked é um verbo regular, ele tem terminação em ed. No caso do like, ele já termina com e, basta acrescentar o d e aí já temos a conjugação dele no passado. E por fim, you bought a nice shirt. Sujeito you, o verbo to buy no passado, bought, então sujeito mais verbo no passado. O verbo to be ele tem uma particularidade, porque ele tem duas formas. Então, ele tem as formas was e were. Nos exemplos, they were at home, she was fine. Então as conjugações são I, he, she, it was, you, we, they, were. Basta memorizar assim, singular was, plural were. Mais adiante nós vamos ver que o verbo to be ele também tem outra particularidade nas construções interrogativas e negativas, mas por hora vamos ficar com esse slide aqui, alertando para que vocês não confundam essas construções. She was dancing, they were crying. Isso não é um simple past, é um past continuous, porque além do verbo to be no passado, nós temos também ali um verbo no gerúndio, dancing, crying. Isso, portanto, não é simple past, ok? Não se confundam. Bom, vamos agora analisar as formas interrogativas e negativas para todos os verbos exceto o verbo to be. I forgot the password, da minha frase afirmativa. Quando eu vou fazer a interrogativa e a negativa, eu preciso de um verbo auxiliar, que no caso do simple past é did. E o did, ele é utilizado para todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, they. Não tem diferença, para todos vou usar o did. E a particularidade é a seguinte, na afirmativa eu tenho que conjugar o verbo no passado, forget, forgot. Porém, para as interrogativas e negativas, eu vou utilizar o verbo auxiliar, como a gente vê ali, I didn't forget the password. E o verbo principal volta à sua forma de infinitivo. A mesma estrutura se repete nas interrogativas. Veja lá, did I forget the password? Portanto, o verbo forget ele é conjugado ali no infinitivo, porque eu já estou utilizando o did. O did já é uma marca de passado. Então, se eu marco o passado com o did, por que eu marcaria com o próprio verbo? Seria uma redundância. Basta utilizar o did e o verbo fica no infinitivo, logo a única ocasião em que o verbo é conjugado no passado é a afirmativa, como a gente vê no topo. I forgot the password, ok? Próximo slide, a gente vê que as formas interrogativas e negativas do verbo to be são diferentes. Por quê? Porque a gente não utiliza o did. O verbo to be já é em si um verbo auxiliar. Então veja a minha afirmativa. We were happy about it. Quando eu quero formar a interrogativa e a negativa, eu utilizo o próprio verbo to be. Were we happy about it? Minha interrogativa. We weren't happy about it. Minha negativa, portanto, o verbo to be não precisa utilizar o did, basta utilizar o próprio verbo to be, was e were. Para a interrogativa, eu coloco o verbo to be na frente da frase. Para a minha negativa, eu acrescento o not, que pode ser contraído. Weren't, were not. Então, é assim que a gente forma as formas interrogativas e negativas com o verbo to be, não utiliza-se o did, ok? Ok, assim concluímos a nossa revisão. Desejo a vocês uma boa prova.